meu nome é Luana. Oi, eu sou o João. E essas são as 5 melhores, piores resenhas de A Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Andrade. Que era mineiro. E eu ia te perguntar agora, Luana. Onde nasceu o Carlos Drummond? Não me recordo. Foi na Bahia? Santiago do Chile. Foi em São Paulo? Paraná, quem sabe? Não, Luana. Foi em Itabira, Minas Gerais. E como alguém tem coragem de falar mal, de fazer uma resenha negativa de um autor mineiro, João? Claramente é uma pessoa com questões a serem resolvidas, né? Você precisa fazer muita terapia. Você precisa. Vai, João, dê um exemplo, então. Eu peguei no Scoob, tá, Lu? Porque na Amazon as pessoas aparentemente amam o Drummond. Mas vamos lá, a primeira. Não coloquei aqui o nome das pessoas, tá? Tá. A resenha tem um título. Perspectiva. Creio que eu tenha lido esse livro no momento errado, com a cabeça bagunçada. Por isso, o low rating e a ruim interpretação que tive. Mas apesar de tudo, consegui perceber a ótima escrita, o ótimo lirismo e a visão sociológica que Drummond nos apresenta. Vastos temas a respeito da sociedade. É um livro para ser relido e para ter uma cópia física em mãos. Nota 2. Ótimo, adorei. Nota 2. Eu amo que é o velho e conhecido, o problema não é você, sou eu. E joga uma crítica ali ao livro digital no final. É um livro para ter a cópia física em mãos. Ah, isso não faz o menor sentido. Esse aqui eu vou até pular, eu volto nele depois. 2 estrelas também, ó. Terminei, mas confesso que foi uma leitura bem difícil e maçante em alguns pontos para mim. Terminei com a sensação de não sei se entendi. O importante é terminar. Mais humilde, né, esse? De novo, nessa toada de a culpa não é dele. E a culpa é do Senhor. Eu acho que a gente tem um pouco de medo de dizer que não gostou dos clássicos, né? É. Então a gente joga sempre talvez não fosse o meu momento. Esse aqui eu amo. A Rosa do Povo. Eu acho que simplesmente não funcionou para mim. Talvez por serem poemas meio cabeça, entre aspas. Tirando aqueles que falam sobre a Guerra Mundial e o mundo após ela, eu só consegui compreender os outros. Eu amei essa construção. Tirando esses, eu só compreendi os outros. Ai, eu amo. Tô doidona. A Lucy cresce. Aí ele continua. Particularmente, não gosto muito de livros de poesia. Achei um pouco maçante e não me prendeu. Acredito que para quem tem o costume de ler poemas, pode ser um bom livro, com muita expressividade. Mas não foi dessa vez, para mim. Ele termina com a interrogação. E aí alguém comentou com várias interrogações do tipo... E aí no fim virou uma discussão existencialista. Virou uma discussão existencialista. Esse é o argumento do pra que poesia já inventaram a prosa. Que gracinha. 3 estrelas. É muito difícil comentar sobre poesia, e quanto mais sobre Carlos Drummond de Andrade. Não tem nenhum poema conhecido, pelo menos nos títulos de poesia. Mas Drummond, é uma grife de renome. É, inclusive, marca de relógio. Eu chamo a atenção para não tem nenhum poema conhecido. Nenhum. Mais pra frente, vamos falar de um desses poemas muito desconhecidos, né? Que cai em 9 entre 10 vestibulares pelo país. Mas o nome vende bem. Grife. Para de palhaçada, a mulher tá um luxo. E aí, para encerrar, eu coloquei um aqui enigmático, Lu. Eu conto com você para me explicar. É só uma frase. Sinto-me pronta. Não tem estrelas, tá? Então, assim, a avaliação é só essa frase. Eu queria que você me explicasse se ela gostou ou não. Abre aspas. O tempo é ainda das vezes. Maus poemas, alucinações e espera. Fecha aspas. Profundo. Como assim, Mona? Eu não entendo esse maus poemas como se fosse uma ironia, se ela está querendo usar um verso do Drummond para ironizar o próprio Drummond, ou se é uma passagem que ela achou bonita. E decidiu registrar ali, eternizar. Você que lute com isso. É que a gente não entende a profundidade do jovem, João. É. Alucinações. Mas por que estamos lendo resenhas sobre Drummond?
Luana? Porque achamos divertido, né? Desse poeta que não tem nenhum poema conhecido. Nenhum. Hoje vamos falar da Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Andrade, que é o 5º livro escolhido para o nosso top 5 de livros de primavera. Vejam, Rosa do Povo, primavera. Tá muito justificado. Criticaram a Luana pelas escolhas dela? Tome aqui uma singela rosa. Vim te levar. Que bom! E é a rosa do povo, Luana, que é a rosa mais importante do mundo. Porque a rosa do povo é a rosa de Deus. Mas é uma rosa para o povo? Ou é uma rosa que emana do povo, João? Ah, falaremos disso, né, Luana? Falaremos. Será que não é uma rosa que emana do povo para o povo? Pode ser, uma coisa não exclui a outra. É verdade, sim. Vamos começar aqui, João, mas me conte, você gosta muito de Drummond porque é mineiro e é obrigado, é isso? E porque, apesar dos detratores, é considerado por muitos o maior poeta do Brasil, né? Concordo em absoluto, claramente. Até porque nasceu no estado correto, né? Ele já ganhou aí vantagens de comparação, embora ele não seja o meu favorito. Vou falar aqui com chance de ser cancelado, mas porque meu coração tem uma dona, é a Cecília Meirelles, já conversamos sobre, mas eu acho o Drummond, assim, gigante, 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 gigante. E é um dos livros que eu mais gosto dele, A Rosa do Povo. Que é um livro que representa uma mudança na obra do Drummond, né? Ele vem do modernismo, então ele tinha ali algo muito mais experimental, né? Um humor também, talvez, que era bem característico ali dos primeiros livros dele. Esse é o 5º livro e a gente tem uma mudança grande, né? Porque ele é um livro muito mais soturno, muito mais sombrio, né? E um livro que ele tende a ser classificado como muito mais politizado, né? Se a gente pensar na poesia do Drummond, o Drummond ele começa a publicar na década de 30, em 1930, com alguma poesia, e ele vai ter publicação até a década de 90, porque saem livros póstumos, né? E aí a crítica normalmente, vou tentar não dar aula aqui, tá? Para mim é difícil, mas até porque eu dei aula de Drummond essa semana. Mas acho importante para contextualizar que você tem classificações das fases poéticas do Drummond, né? Tem crítico que trabalha com 3 fases, tem crítico que trabalha com até 5. Vou tentar dar uma resumida aqui, mas tem a ver com o que a Lu falou. Ele começa com alguma poesia em 1930, e aí você teria ali uma primeira fase, que é a fase modernista, que é essa fase em que ele ainda está muito atrelado ao movimento de 22, então que você tem uma poesia muito experimental, então ele está ali brincando com a forma, com verso livre, com verso branco, né, que são aqueles que você não tem a métrica fixa, então não tem a mesma quantidade de sílaba poética, não tem necessidade de você ter rima em todos os finais, tem muito esse tom de humor em alguns poemas, né, tem o próprio da Pedra, que a gente comentou aqui, tem o Quadrilha, que é outro poema muito famoso do Drummond, estariam nessa primeira fase. A segunda, que é onde se encontra a Rosa do Povo, é a fase social do Drummond. Então é uma fase muito política, em que os poemas vão discutir muito situações coletivas, sobretudo essa melancolia ali da década de 40, né, do período pós-Segunda Guerra, do impacto da guerra nas pessoas e na sociedade, mas também pega um pouco desse ranço que chega ainda nessa década posterior da quebra da Bolsa de Valores de 29, por exemplo, esse clima de o que fazer, para onde vamos, qual é o rumo do mundo. Tem muito de melancolia nesses poemas, acredito que a gente vai voltar a discutir isso, né? Depois, só para completar, você teria uma terceira fase do Drummond, que é uma fase mais intimista, mais memorialista, que aí tem o Claro Enigma, que é um espetáculo de livro também. E aí, para alguns críticos, eles dividem essa última fase em mais 2. Eles fazem uma distinção entre uma fase melancólica, uma fase memorialista, e tem as publicações póstumas, que são as poesias eróticas do Drummond, que reza a lenda que ele não teve coragem de publicar em vida e ele deixou tudo pronto para quando ele morresse que elas fossem publicadas, né? Tem pelo menos 2 livros. Um, inclusive, é um espetáculo, que é o Amor Natural. E aí ele dá uma misturada. Tem poema nesse Amor Natural mais engraçadinho, tem um poema pra bunda que engraçada, olha, não sei o quê, e tem poemas muito bonitos, né, nesse último livro também.
poemas de amor. Mas só para dar essa contextualizada nesse primeiro panorama das fases do Drummond, a gente vai falar então de um livro que está nessa segunda fase, A Rosa do Povo, que é uma fase mais social, mais política, um Drummond mais engajado. Duas considerações sobre o que você falou. A primeira, ele vem do modernismo, como você disse, né? E ele teve contato com esse pessoal do modernismo e dizem as más línguas, não sei se você conhece essa história, que ele não se dava bem com Mário de Andrade. Já ouviu falar essa fofoca? Não. Dizem, nada confirmado, gente, que ele um dia, início de carreira, deu um livro pro Mário ler. E o Mário não gostou e fez críticas. E ele levou pro coração. Tem esse livro. Eu tenho o facsímile dele. Saía pela Cosac Naif, que foi o primeiro livro que o Drummond ia publicar. E aí a Cosac publicou com os comentários do Mário de Andrade. E tem um comentário espetacular que o Mário fala assim: péssimo, horrível. Se você publicar dessa forma, eu me crismo Xavier. Eu troco o meu nome. Mas eu não sabia que o Drummond tinha levado para o coração. Eu achei que ele tinha aceitado a crítica. Levou. Dizem que em eventos ele não falava, que o Mário cumprimentava, ele não abraçava, seguia adiante. Agora, não é o foco deste episódio, mas me parece que Mário de Andrade era uma pessoa um tanto quanto difícil. Porque eu sei que ele também... Mas aí é o Mário. O Mário não gostava da Cecília. Ele demorou a reconhecer o valor poético da Cecília. E tem, assim, crônicas, isso é público. Tem crônica que ele fala que, assim, que ele acha a poesia da Cecília muito engessada, muito classicona, muito antiga, assim. E tem um poema da Cecília que ela dedica para ele, eu acho que numa fase que eles já estavam... Depois eles vão se aproximar. E aí o Mário vai reconhecer o valor da obra da Cecília. Mas tem um poema que ela dedica para o Mário, que ela começa assim: por mais que eu te celebre, não me escutas. Muito bom também. É que o Mário era um pouco rígido, né? Ele deveria ter aprendido com os nossos resenhistas aqui do início do episódio, que falavam: o problema não é você, sou eu. Não era o meu momento de ler o seu livro, Drummond, né? Não foi isso que o Mário fez. O Drummond podia responder também pro Mário. Falar: Mário de Andrade não tem nenhum poema conhecido? Nenhum. De onde pode ter vindo tanto veneno, meu Deus? Meu segundo comentário, você falou sobre o livro ser escrito ali na década de 40, né? Ele foi escrito entre 43 e 45 e publicado em 45. Então é justamente esse momento da Segunda Guerra, né, a nível mundo. E aqui no Brasil a gente estava em plena ditadura também, né? No período do Estado Novo do Getúlio Vargas. É um livro robusto, né? Assim, tem muitos poemas e muitos poemas longos, né? Longos, sim. O último comentário que eu ia fazer antes da gente entrar no livro é que tem a gente já comentou de outros livros desse período, a própria Cecília, Raquel de Queiroz, que a gente comentou no último episódio, que a gente durante muito tempo se referiu a esse período como segunda fase do modernismo, né? E hoje a gente já tende a trocar a nomenclatura para a geração de 30. Inclusive porque os autores de 30 não se bicavam com os de 22. Então a crítica começou a pensar que talvez não fosse tão assim legal colocá-los dentro de um mesmo movimento, porque você tem as cartas e os depoimentos dizendo assim: o que fulano faz não tem absolutamente nada a ver com a minha obra. Eu acho que, se não me falha a memória, é do Graciliano. O Graciliano tem umas cartas também que ele fala: me comparam, falam que eu estou na mesma geração do Oswald de Andrade, não podia ter autor menos parecido comigo. O Mário também não tem absolutamente nada a ver. Então, e de fato, se você pegar o projeto, né, quando a gente trabalha, a grande diferença, uma das grandes diferenças é que, tudo bem, é uma generalização, tá, gente? Porque em literatura nunca é 880, mas é como se você tivesse uma mudança de foco. A geração de 22, ela tem um foco maior na forma, em ser experimental, em propor principalmente falando aqui de poesia, né, em propor uma poesia mais arejada, que valorizasse uma linguagem mais próxima do popular, tirar a poesia daquele pedestal que estava no começo do século XX, que era parnasiano ainda, né, poesia parnasianista no Brasil, cheia de regras, muito...
engessada no vocabulário, muito sofisticado, e trazer ela mais para uma linguagem falada pela população. Então, eu começo ali de um trabalho com uma variante linguística mais acessível dentro do próprio texto poético. A grande questão, acho, dessa geração é trazer a poesia para o cotidiano, né? Você fazer discussões do cotidiano, do dia a dia dentro da poesia, o poema piada. Então você tem essa lufada de ar, assim, que dá uma revigorada na poesia. A geração de 30, ela vai manter algumas questões da geração de 22, como essas inovações estéticas, mas o forte da geração de 30 vai ser o apelo social, é a crítica social, que aí entra naquela discussão que a gente fez no último episódio, na prosa, com os autores principalmente do Nordeste, fazendo as denúncias sociais de desigualdade, mas não só, né? Érico Veríssimo no Rio Grande do Sul, Luz Cardoso em Minas Gerais, e a poesia, ela faz um balanço. Você vai ter uma manutenção dessas conquistas formais, então muito verso livre, muito verso branco, mas os autores da geração de 30, eles também produzem formas clássicas. Então você vai ter o Drummond tem soneto, a Cecília Meirelles tem a maior parte da obra dela, pelo menos os mais famosos, são poemas metrificados. Então é como se o grande paradoxo, né, da liberdade. Assim, se eu sou livre para fazer o que eu quero, que era a proposta de 22, eu sou livre para me manter na tradição, então. E isso vai gerar um ruído, né, com os autores de 22. Mas você teria essa diferença. Um é mais experimental e o outro é mais social. É isso. E só um último dado em relação ao contexto, né? A gente falou um pouquinho do que estava acontecendo no mundo, do que estava acontecendo no Brasil. Especificamente na vida do Drummond, ele era funcionário público, né? Nesse momento em que ele escreve, ele mora no Rio. Então ele já abandonou Minas, como todo bom mineiro, ele foi morar na praia em algum momento, né? No Rio. Ele era chefe de gabinete do ministro da Educação. Era o Capanema, não era? E nesse momento ele chega até a atuar como co-diretor de um diário comunista. Chegou a entrevistar o Prestes, é uma entrevista famosa, mas ele se afasta poucos meses depois de assumir essa função por discordâncias ideológicas. Ele vai ser meio acusado de ser meio chapa branca durante um período ali também, né? Porque ele era funcionário público, então aquela coisa, ele faz a crítica social, mas tem que ser de uma forma indireta, às vezes tem que manter na vida pessoal uma aparência, né, para se dissociar. Eu acho que o livro fala, inclusive, sobre isso também, né? Sobre até onde você pode falar, o que pode a poesia, como o poeta deve se portar, né? Mas acho que aí a gente pode entrar no livro de uma vez para fazer essas considerações. Como que você quer fazer, João, sobre o livro? Você separou alguns poemas, você quer falar de uma forma geral, depois falar de alguns? Pode ser. Eu pensei em a gente falar de 3 poemas, mas não sei se é muito. Não sei se dá. Acho que não, eu achei pouco. Calma aí, calabreso. Tem outros que eu posso falar então. Tá bom. Eu tinha separado um também. A gente nem falou, mas o livro ele sai atualmente pela editora Record, que é a casa editorial do Drummond. Durante muito tempo ele foi da Record, saiu da Record, foi para a Companhia das Letras e voltou para a Record agora, né, que tem publicado os livros do Drummond. Mas a minha edição é uma edição antiga que tem uma antologia que se chama Nova Reunião. E você tem vários livros do Drummond em conjunto. A minha saia pela Best Bolso, é essa edição aqui, ó, bonitinha. São 3 volumes. Os 2 primeiros você tem vários livros completos do Drummond. E na última antologia você tem poemas esparsos, né? Selecionados de alguns livros, mas aí não são os últimos livros completos. Você quer fazer considerações gerais sobre o livro? Eu já fiz as minhas. Não, acho que podemos começar aqui nossa conversa. E aí a gente comenta alguns poemas. Além desses 3, qualquer coisa eu passo o olho, assim, outros que eu gosto. Boa. Tem vários poemões aqui, né? Antológicos, isso que eu ia dizer, assim. Embora o Drummond, eu tinha essa sensação. Contar um caso, abrir um grande parênteses aqui. Quando eu entrei na faculdade, eu não gostava muito do Drummond, você acredita? Porque o que é mais conhecido do Drummond, pelo menos o que é mais trabalhado nas escolas, é o Drummond da primeira fase.
Então é o Drummond da pedra, da quadrilha, e eu achava meio bobeira aquilo tudo ali quando eu era um jovem. Ai, que superior. Não, para não dizer a Jovem. arrogância do adolescente, né? Clássica. Mas quando eu entrei na faculdade, aí eu tive mais contato com esses outros Drummonds, que é o Drummond do Claro Enigma, o da Rosa do Povo. Então, os meus poemas favoritos do Drummond, eles estão daqui para frente, na verdade. Do Rosa do Povo para frente. Eu gosto muito do Sentimento do Mundo também, que é um pouquinho antes. Uhum. Quando a Lu falou que ia comentar 3 poemas, me deu até um desespero. Minha vontade era comentar todos os poemas do livro, fazer aqui uma leitura compartilhada. Em ordem. Em ordem. Folheando aqui, gente, tem poemas, assim, belíssimos, belíssimos mesmo. Bom, vamos ao que interessa. Eu pensei, João, em começar falando logo sobre o primeiro, porque ele esbarra nessa questão que a gente estava falando, né? Sobre o papel do poeta, né? Essa reflexão sobre o próprio fazer poético. Esse poema se chama Consideração do Poema. E tem versos que eu acho muito maravilhosos. Aqui ele já começa: não rimarei a palavra sono com outono, rimarei com a palavra carne. Né? E aí ele vai falar: estes poemas são meus, é minha terra, e é ainda mais do que ela, é qualquer homem ao meio-dia em qualquer praça. E ele finaliza o poema com: tal uma lâmina, o povo, meu poema, te atravessa. É lindo esse verso final, né? Eu acho que é um pouco isso, né? Sobre o que ele quer escrever, sobre a maneira como ele vai escrever. E aí eu acho que tem o que você mencionou antes, sobre o cotidiano, né? Então o fazer poético dele vai se ocupar justamente, como ele diz, né? Do mundo ao redor, do homem na praça ao meio-dia, qualquer homem, sobre o que está acontecendo, o mundo, a política, a violência que parece ser regra. Então são todos temas que a poesia vai se ocupar, né? Eu sempre comento, quando você está lendo uma antologia, seja de contos ou de poemas, desconfie de alguns. Tem pelo menos 3 textos que eu acho que você tem que ler com uma atenção redobrada. É o texto que abre a antologia, porque é o cartão de visita, que o poeta, principalmente quando é uma antologia, que o próprio autor escolheu a ordem, né? Quando não é assim, os melhores textos de fulano, que é outra pessoa que faz a seleção. Mas ainda assim, são 3 textos para ficar de olho. O que abre, o que fecha o livro e o que dá título. Quando você tem um título que é retirado de um poema, ou às vezes é homônimo a um determinado poema, que costuma aparecer mais para o meio do livro ou até no final, e aí o título, né? Então, porque é isso, é como se fosse um resumo daquilo que o poeta vai discutir naquele livro, naquela sequência, né? Ou que comece como um início de um fio condutor que ele quer traçar. Quando a gente está lendo livro de poema, eu queria comentar isso, né? É muito comum, e claro, o leitor é livre para fazer a escolha que ele quiser, mas é muito comum que as pessoas leiam, às vezes até em ordem aleatória, mas se você lê na ordem que o poeta escolheu, existe um fio condutor ali, né? Você entende as relações que vão acontecer. É o que vai acontecer aqui logo na sequência, com o segundo poema. A gente pode comentar ele rapidinho, mas são os 2 poemas que abrem são poemas metalinguísticos, em que ele vai discutir o próprio fazer poético. Sobre o consideração do poema, queria só comentar que, além de ser metalinguístico, é um poema intertextual, porque o Drummond faz referência à própria poesia dele em vários momentos. Ele vai fazendo umas piadinhas, né? O começo que você leu, não rimaria a palavra sono com a incorrespondente palavra outono, é um easter egg do poema famoso dele, que é o poema de 7 faces, né? Que ele fala: mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima e não uma solução. Então ele faz de novo essa brincadeira de não vou rimar uma palavra com a outra, vou rimar com outra coisa, né? Parecida. E tá bem no clima do poema de 7 faces nesse verso, que é essa questão de, se eu fosse outra pessoa, eu continuaria com a mesma dor, porque a melancolia que eu sofro não é uma melancolia individual, ela é coletiva, ela é típica do ser humano, da humanidade como um todo. Não é uma dor, não vou discutir aqui uma dor especificamente minha, mas é uma dor nossa, né? E ele faz outras brincadeiras aqui, ele faz a referência à pedra, né, tinha uma pedra no meio do caminho, ele enumera outros poetas, então ele cita o Neruda, ele cita o Mayakovsky, ele cita o Vinícius de Moraes, o Murilo Mendes, então ele vai enumerando, né, estes poetas são meus, de todo orgulho, de toda precisão, se incorporaram ao fatal meu lado esquerdo, e aí ele vai
enumerando. Então é ele ali quase uma profissão de fé, né? Ele enumerando quem foi importante para ele, a partir do que ele vai discutir, qual é o objetivo. E eu acho esse último verso, vou até ler de novo. Tá uma lâmina, o povo, meu poema te atravessa. Acho lindo. Que tem um pouco de João Cabral também, né? Uma faca só lâmina. E o início, a gente vai repetir muitas vezes os mesmos versos, mas é que são muito bons, né? Mas o não rimarei a palavra com outono, rimarei com a palavra carne, né? O uso da palavra carne também eu acho interessante. A poesia se ocupando da carne, do corpo, e aí no final ele tem ele fecha, né? O poema que atravessa. Como uma faca atravessa o corpo, que é uma imagem comum na obra do Drummond. Ele tem um livro que se chama Corpo, inclusive. Mas é só também dessa forma, corporificando a poesia, que você consegue, de fato, fazer uma poesia social, né? Exatamente. E não gratuitamente a citação ao Mayakovsky aqui, né? Que é um poeta muito caro. E ao Neruda, obviamente, que são dois poetas muito caros às questões sociais, muito, muito famosos pelo engajamento político. E revolucionárias, né? E aí, logo depois, poucos poemas depois, tem algum antes que você queira falar ou a gente já vai pro poema absolutamente desconhecido? Eu ia falar do segundo. Fale, Eu ia João. puxar a discussão para o segundo, porque o segundo chama Procura da Poesia, também é um dos grandes poemas do Drummond, para quem acha que não tem conhecido, esse é conhecido, ó, que é o Procura da Poesia, que é metalinguístico também. Ele também vai continuar essa discussão sobre a própria poesia, e tem um pouco de ironia, porque ele começa a enumerar, o poema começa com é como se fosse um conselho para quem quer ser poeta. Ele começa a enumerar o que você não deve fazer. E aí o poema começa: não faça versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela a vida é um sol estático, não aquece nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Não faças poesia com o corpo, esse excelente, completo e confortável corpo. E aí ele vai enumerando: não faça isso, não cantes tua cidade, não diga sobre os seus relacionamentos. E eu acho irônico porque o Drummond fez tudo isso. A gente acabou de dizer que ele faz esse apelo corporal, e aí tem um verso: não faça versos com o corpo, né? Então eu não consigo deixar de ler pela chave irônica, mas faz um sentido aqui no poema, porque é como se ele enumerasse assim: eu fiz tudo isso, não faça isso, não cantes a tua cidade. Quantas vezes Itabira vai ser evocada dentro da obra poética do Drummond? Não cante suas afinidades. Ele acabou o poema que abre o livro enumera os poetas nos quais ele se inspira, né? Mas é uma brincadeira, né? Porque eu acho que a grande questão desse poema é como se ele dissesse assim: você não pode estar preocupado com o individual. Se você ficar preocupado com esse individual, você não chega na arte, você não chega na poesia. Que é um mote muito presente nessa geração de 30 também, e que o Antônio Cândido vai sintetizar num pensamento que eu acho assim belíssimo para você definir o que é uma obra-prima literária, que é: só se alcança o universal a partir do local, do individual, né? Então é porque eu narro uma experiência que aconteceu comigo que eu consigo fazer essa experiência ser produtiva para quem nasceu no Marrocos, no Japão, na Inglaterra. Mas eu tenho que discutir a minha experiência para que ela atinja outras pessoas. Só que aí é como se o Drummond completasse, né? Estou sendo anacrônico, porque o Drummond vem antes aqui. Mas é como se o Drummond dissesse: se você ficar preocupado só com isso, você não chega a lugar nenhum. É partir da sua experiência para alcançar o outro, né? E aí ele faz a construção bem famosa: penetra surdamente no reino das palavras, lá estão os poemas que esperam ser escritos, estão paralisados, mas não há desespero, há calma e frescura na superfície intacta. E ele começa a entrar numa discussão que, paradoxalmente, me lembra até o Bilac, com Profissão de Fé, o Urives, né? Torce, alteia, aprimora e lima, porque ele vai descrever de novo a atividade poética como uma atividade braçal. Ela é uma atividade que exige tempo, que exige apuramento, que exige paciência. Se você ficar muito afobado para escrever o melhor poema, para contar uma experiência ali que está no calor do momento ainda, não vai dar certo, porque o poema não é o lugar para você contar uma experiência pessoal, ou não neste momento de afobação.
espera isso depurar, decantar, escreve ali naquele jorro, mas volta depois, edita, amadurece a ideia, não fica tentando forçar o poema a vir, porque ele não vai vir, ou se ele vier dessa forma vai ser ruim. Você tem que dar calma para o poema, né? É como se ele brinca com essa imagem clássica da poesia da inspiração, né? Os poemas já estão prontos, é você que tem que estar num plano para conseguir acessá-los. E aí não é eles que vão até você, você é que vai até eles, ele subverte a ordem, né? Mas eu acho muito bonito como que nesses poemas ele discute camadas e camadas, né? E tem essas duas questões que eu acho que são típicas dessa geração. Essa mistura do individual com o coletivo a todo momento, né? E essa preocupação em casar, não nem diria uma preocupação, mas essa presença da tradição com a modernidade o tempo todo. Então ele brinca com essas imagens clássicas da inspiração, mas de uma forma completamente moderna aqui no poema, por exemplo. Perfeito. E são 2 poemas que funcionam muito bem juntos, né? O primeiro e o segundo. Vocês estão preparadas? Querem se sentar? Vamos pro poema absolutamente desconhecido? Vamos, o terceiro. Já é o terceiro? É o terceiro. Nossa, é verdade, é o terceiro. Eu tô chocada, não lembrava. Caramba, é um início de livro muito bom, né? É. Gente, talvez o poema mais conhecido desse livro, né? Que é o A Flor e a Náusea. Belíssimo. Eu separei aqui umas partes que eu gosto do poema, mas a vontade que dá é de ler o poema inteiro. Lindíssimo. Mas ele é grandinho, né? Eu acho que é melhor a gente não ler. Mas eu acho que todo mundo deve conhecer, porque é realmente muito trabalhado em escola, né? Pedido em vestibular, pelo menos trechos, né? Mas ele começa refletindo sobre a sua classe. Preso à minha classe. Preso à minha classe. O verbo é um espetáculo, né? Você não escapa da sua classe. E aí, um pouquinho mais pra frente, ele vai falar o tempo pobre, o poeta pobre, né? E aí eu acho que ele tá sempre retomando esse tema sobre o fazer poético e, ao mesmo tempo, como que o mundo oprime esse poeta, né? Ou o que o mundo permite que o poeta faça. E eu lembro um pouco do que você falou, né? Ele como funcionário público, o que ele pode falar, né? O que ele pode dizer. A mesma coisa, ele como poeta, até onde ele pode ir, né? De que serve a poesia? Dá para fazer uma revolução sem armas? É uma imagem, talvez uma das grandes perguntas desse livro é o que pode a poesia de concreto nesse mundo? Sim. O que pode um poeta, né? E aí tem um verso aqui que eu acho que meio que sintetiza, que é o verso que encerra a primeira estrofe. Posso, sem armas, revoltar-me? E aí eu acho bonito também porque ele de novo se coloca dentro do poema, né? Então ele vai falar ao menino de 1918 chamavam anarquista, e aí de repente o que aconteceu com ele, esse desencanto, né? Esse sentimento de fracasso, talvez, mas aí ele tem uma das melhores frases para mim que é: porém meu ódio é o melhor de mim. E me chama a atenção assim, como é um poema, um livro, na verdade, muito atual, porque a imagem que ele constrói nesse poema, até a cena final que é belíssima, é essa sensação de desamparo, de impotência, principalmente. Você sabe que o mundo é um lugar horrível, você vê as injustiças acontecendo, você vive aquilo na pele e você não consegue fazer nada, ou você se pergunta o tempo todo o que eu estou fazendo, como eu faço alguma coisa, como eu mudo. Todo mundo, né? Estou generalizando, mas assim, é como se ele dissesse: você está careca de saber qual é o problema, você sabe quem são os responsáveis, mas você sozinho não pode fazer. Aquele verso famoso, agora de cabeça eu nem lembro se está nesse livro, que ele fala, não vou lembrar a citação completa, mas ele diz algo do tipo assim: você se consola porque sabe que sozinho não pode dinamitar a ilha de Manhattan. E aí como que você lida com esse mundo caduco, e aqui até quase pós-apocalíptico, porque a gente está falando de pós-guerra, né? Mas eu não consigo assim não deixar de pensar o quão atual esse poema continuou. Para você que viveu no Brasil aí na última década e que viu tudo o que aconteceu, né? E só para dar um exemplo aqui concreto, pandemia, e como o Brasil lidou com a pandemia e como nós lidamos, como que a gente
o quanto foi exigido da gente para a gente sobreviver literalmente à pandemia, mas metaforicamente também. Você ligar a televisão, ver um jornal e não sei quantos mil corpos e não tem cemitério para enterrar, e aí os médicos estão operando com máscara de esporte porque acabou a máscara. E assim, o quanto isso exigiu de uma estabilidade, de uma força que eu não sei de onde que a gente tirou para não enlouquecer, né? Assim, e é um pouco esse clima, só que aqui, obviamente, num outro contexto, com outros problemas, mas ele já estava tematizando essa sensação de, meu Deus, para onde o mundo está indo? Como a gente vai sobreviver, como que a gente vai lidar. E não só sobreviver aqui fisicamente, mas sobreviver emocionalmente. Como que a gente consegue acordar no outro dia, continuar a vida como se ela tivesse normal, sendo que ela não está normal em nenhum aspecto, né? E aí eu acho que compensa ler alguns versos aqui só para dar essa atmosfera que ele vai construindo de desamparo. Ele diz assim: em vão tento me explicar, os muros são surdos. Sob a pele das palavras, as cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas. Que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Vomitar esse tédio sobre a cidade. Aí mais para frente. Todos os homens voltam para casa. Estão menos livres, mas levam jornais e soletram o mundo, sabendo que o perdem. Eu tinha separado esse trecho, eu acho belíssimo. Todos os homens voltam para casa, estão menos livres. Tão bonito, né? Ninguém é livre no capitalismo. Mas levam jornais, e eu acho essa parte interessante porque é uma ditadura, né? Então, o que existe de informação, de fato, nesses jornais, né? E o uso da palavra soletrar, soletram o mundo, sabendo que o perdem, porque o soletrar não é um entendimento, né? É algum nível de decodificação desse mundo, mas não é de forma alguma a compreensão, né? Que é outra imagem, puxando o gancho que você trouxe, Lu, que ele vai discutir muito a questão desse automatismo da vida urbana. Como que você acorda, você faz as mesmas ações, você até queria fazer alguma coisa de diferente, mas você não pode, você não tem tempo, você tem que cumprir horário, você tem que bater o cartão, aí você faz todo dia a mesma coisa, acorda no mesmo horário, trabalha, às vezes aqui, não gratuitamente, a repartição pública vai ser evocada em vários poemas para dar essa ideia desse trabalho repetitivo, exaustivo, você faz a mesma coisa o tempo todo, todos os dias, volta para casa no mesmo horário. O pouco de lazer que você tem também é repetitivo muitas vezes, né? Então esse esvaziamento da potência de vida e essa repetição infinita das mesmas ações, muito motivada por trabalho, por cidade grande, pela questão do Estado Novo, obviamente, a censura ali agindo também, diminuindo cada vez mais as possibilidades. Tem outro trecho que eu amo, que ele fala assim: crimes da terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados. Crimes suaves que ajudam a viver. Ração diária de erro distribuída em casa. Os ferozes padeiros do mal, os ferozes leiteiros do mal. E aí o próximo verso, né? Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. Porque aí entra até na questão da culpa. Essa banalização, eu sou responsável por ela também. Será que eu não deveria estar mais revoltado do que eu estou, né? Ao invés de só agir com essa melancolia? Mas é esse conflito eterno. O que eu posso sozinho fazer? Né? Ou quando eu tenho tempo para fazer alguma coisa? Ou que tipo de coisa eu posso fazer? É belíssimo. E aí logo depois, a gente falou que não ia ler o poema inteiro e a gente tá lendo, né? Mas logo depois veio talvez o trecho mais famoso, né, de todos, que é belíssimo, que é: uma flor nasceu na rua, passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Bonito isso, né? Rio de aço do tráfego. E é um verso longo para dar essa ideia da rua, né? Da avenida. Da máquina, e do movimento, do excesso de informação. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. É lindo, né? Talvez eu ache uma das imagens mais bonitas da resistência, da esperança, né? De tudo aquilo que
dentro desse ambiente melancólico e de frustração, algo surge, vem uma esperança, né? E eu gosto da enumeração que ele vai fazer. É feia, mas é realmente uma flor. Sim. Um pouco é uma esperança. Algumas pessoas leem como um símbolo da revolução, né? Uma flor revolucionária. É uma esperança, mas é uma esperança feia. É pequena, É a esperança possível. é desbotada, então assim, tá longe de ser algo espetacular que vai resolver todos os problemas, mas é alguma coisa. E aí ele, não gratuitamente, ele encerra assim, né? Eu acho lindo. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. É lindo. É pequena, é desbotada, não vai resolver, mas furou o asfalto, furou o nojo, furou o ódio, iludiu a polícia. Então, assim, é pequena, mas é alguma coisa. Fez alguma coisa, deu um efeito. E o tédio. Eu amo ele usar a palavra tédio aqui, né? E ela é pequena, feia e frágil, né? Ele ainda se coloca no poema que ele sentou ao lado da flor, né? E percebeu ali. Não lembro qual palavra que ele usa. Não é de fragilidade. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão dessa forma insegura. Insegura é a palavra que ele usa. Ele faz oposição logo na sequência com as montanhas, com o mar, que são imensos, e a flor tão pequena, mas ela rompeu o asfalto. Eu queria só comentar duas coisas, que a referência ao tédio não é gratuita, porque está até no título, né? A flor e a náusea. E tem muito do Sartre aqui, do existencialismo, né? A náusea. A náusea do Sartre. Então, essa questão do tédio, de uma visão mais pessimista, de que a vida não tem muito o que fazer, é isso mesmo, né? E aí vem a flor e consegue romper com isso, né? E aí é muito bonita a imagem da flor, porque, obviamente, cada um sabe qual é a sua flor aí na sua vida, o que dá conta de romper, ou de pelo menos ameaçar o ódio, o nojo, a raiva, o que você tem de pequeno, de frágil, de muito feio às vezes, mas que de alguma forma consegue ser essa esperança que brota de onde menos se espera, né? Porque é do asfalto que ela vem. E também não é gratuito, né? A imagem da rua aqui, a gente pode pensar nisso, né? Num chamamento aqui para a rua dar origem a uma flor, quase como se fosse um apelo para as pessoas, né? Para a população se unir. Daí o título fazer tanto sentido, né? A Rosa do Povo. Tá mais do que justificado, né? Ser um livro de primavera, mas só queria comentar que ele vai usar a imagem da flor em vários outros poemas, né? Ela vai assumindo diferentes significados, né, ao longo aqui das páginas. Depois a gente pode até falar de mais um poema que tem a imagem da flor, mas é constante, né? Ele trabalha, ele ressignifica a flor de diferentes maneiras, né? Eu queria só colocar em discussão, não, vou tentar não me estender muito, porque eu acho que é um livro interessante para falar em outro episódio, mas tem um crítico de arte que eu sou apaixonado, que ele chama Georges de Huberman. Ele é um historiador da arte francês. E ele tem um livro pequenininho, mas extremamente potente e belíssimo, que se chama Sobrevivência dos Vagalumes. E ele vai trabalhar justamente com essa imagem, né? Vou resumir aqui bastante para não me alongar, mas ele faz uma metáfora como se a gente vivesse num período de... Ele parte das cartas do Pasolini. Então ele pega essa imagem do vagalume numa carta que o Pasolini fala que ele já não consegue mais ver os vagalumes, que os vagalumes estão morrendo. E aí o Didi Huberman pega essa imagem para metaforicamente simbolizar a resistência. E aí entre os comentários que o Didi Huberman vai fazer, ele vai elencar a imagem dessa luz do pirilampo como a imagem da resistência, porque ele vai dizer que o capitalismo é a era do espetáculo, né? A sociedade do espetáculo, dos holofotes, das grandes luzes, e que as grandes luzes ofuscam o vagalume. Você só consegue ver o vagalume quando você tem uma luz muito menor. E que aí o vagalume é justamente essa luz natural, diferente do holofote, que é artificial, que é uma luz fraca, é uma luz pequena, é uma luz errática, é muito efêmera, mas ela quebra a escuridão. Então, de alguma forma, eu faço esse paralelo porque o vagalume do Didi Huberman é a rosa do Drummond. É aquilo que
mesmo que pequeno, mesmo que frágil, mesmo que inconstante, ele consegue quebrar o tédio, ele consegue quebrar a escuridão, ele consegue quebrar o ódio. Então, eu acho uma imagem muito bonita de resistência, porque às vezes a gente fica se questionando assim, mas será que a gente não devia estar fazendo outras coisas? E dependendo do cenário, a gente vai conseguir fazer muito pouco mesmo, né? Claro que a gente não tem que se contentar em fazer pouco, eu acho que é sempre uma motivação querer fazer mais. Mas dependendo da situação, principalmente em ditaduras, que era o caso aqui do Estado Novo, né? Às vezes é o que dá para ser feito naquela situação, daquela forma. Eu acho belíssimo o livro. Sai pela editora UFMG, o livro do Didi Uberman. Eu achei muito chique o João trazer essa referência. É um diferencial desse podcast, né, João? Aí eu fiquei com inveja e decidi trazer também um outro grande pensador brasileiro aqui, que é o Martinho da Vila. Adoro. Eu não sei se vocês sabem, mas ele lançou um CD em 1976, né, um disco, baseado no A Rosa do Povo. Se chama A Rosa do Povo, inclusive. E aí tem uma letra, né? Tem uma música que se chama História da Liberdade no Brasil. E ele escreve: quem por acaso for folhear a história do Brasil verá um povo cheio de esperança, desde criança lutando para ser livre. Lindo, né? Martim da Vila. Eu achei você mais decolonial do que eu, Luana. Eu trouxe um francês, você trouxe um sambista. Achei que você ganhou pontos comigo. Sem ironia, viu, gente? Eu realmente acho ele o máximo. Eu tenho que me explicar. A gente que é muito irônico, tem hora que a gente tem que se explicar. Falar assim, gente, eu não tô sendo irônico. É amor sincero dessa vez. Eu ia puxar para um outro poema que não é um poema muito famoso. Durante muito tempo eu fiquei com esse poema na cabeça, eu ficava tentando entender ele até que acho que cheguei numa possível interpretação e acho que ele relaciona, né? Tô falando assim do João Jovem, tá? Mas ele se relaciona com essa discussão que a gente fez, que é o poema que se chama O Elefante. Que é um poema em que ele começa assim: fabrico um elefante de meus poucos recursos, um tanto de madeira tirado a velhos móveis, talvez lhe dê apoio. E aí ele vai enumerando essa construção desse elefante. Eis meu pobre elefante, pronto para sair à procura de amigos, no mundo enfastiado que já não crê nos bichos e duvida das coisas. E aí ele vai: vi meu elefante pela rua povoada, mas não querem ver, nem mesmo para rir da cauda que ameaça deixá-lo sozinho. E aí esse elefante, né, que ele fabrica vai se desfazendo ali ao longo desse passeio, mas o final eu acho espetacular. A cola se dissolve e todo o seu conteúdo de perdão, de carícia, de pluma, de algodão, jorra sobre o tapete, qual mito desmontado. Amanhã recomeço. É lindo, né? Essa atividade. Eu acho que esse poema ele cabe em várias situações para diversos cenários, quando você acha que você está fazendo uma atividade que... Por que eu estou insistindo nisso? Né? Ninguém reconhece, ninguém dá valor, só me traz desgaste, e aí ele dá errado, fracassa, se destrói, e ele fala, amanhã eu recomeço, eu volto a fazer. Né? Eu acho uma imagem belíssima também para a esperança, né? Então, hoje deu errado, amanhã eu vou recomeçar tudo de novo. Não deixa, obviamente, de impedir uma leitura da própria poesia, né? Por que eu estou escrevendo poema? Ninguém lê poema. Por que eu estou aqui falando sozinho? Amanhã eu recomeço. Amanhã eu faço outro. Eu acho esse final e esse poema espetaculares. E é uma esperança comedida, né? O que nos cabe é recomeçar. É a flor feia, né? Trabalhosa, exigente, que vai exigir esforço. E que provavelmente vai ser destruída de novo, né? Mas amanhã eu recomeço. Uhum. E não deixa, aqui vou ter que fazer um paralelo, mas não deixe pensar assim, até numa atividade de professor mesmo, sabe? Os professores do Brasil, assim, quantas vezes a gente se pergunta, gente, por que eu estou gastando meu tempo dando uma aula que às vezes que, né, claramente as pessoas preferiam estar em qualquer outro lugar, menos aqui, e você fica ali insistindo, aí você se questiona muitas vezes, amanhã eu recomeço. Né? Acho belíssimo esse poema. Deixa eu ver se meu poema que eu tinha escolhido é antes ou depois desse. Eu acho que é depois.
depois. Eu só vou mencionar, a gente não precisa falar sobre ela, mas tem um que eu adoro aqui, que é a Nova Canção do Exílio. Um sabiá na palmeira longe, estas aves cantam um outro canto. Eu gosto muito, tem milhares de poetas já retrabalharam, né? O Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá. Aqui o Drummond tem uma pequena versão, né? Nossa, eu acho esse livro belíssimo. O outro poema que eu tinha separado é um pouquinho antes desse do elefante, que se chama Anúncio da Rosa. E eu trouxe ele até para a gente falar sobre como ele realmente vai retrabalhando esse signo da flor, né? Então ele começa: imenso trabalho nos custa a flor. Por menos de 8 contos vendê-la? Nunca. Primavera não há mais doce, rosa tão meiga, onde abrirá? Não, cavalheiros, sede permeáveis. Então eu gosto porque agora a flor é um produto, né? A flor é um produto que está sendo vendido e eu acho que pode ter várias interpretações aqui, mas até como a gente vende coisas muito preciosas e belas por muito pouco, né? E para quem não entende essa beleza. Mas o final desse poema eu acho muito melancólico, porque no fim não tem mais ninguém para comprar, né? Por mais que você critique que as pessoas não dão o devido valor, em algum momento já não vejo amadores de rosa. Ó fim do parnasiano, começo da era difícil, a burguesia apodrece. Burguesia, né? Nosso poeta comum aqui. Aproveitem, a última rosa desfolha-se. É triste. Não é o fim, mas é quase o fim. É apocalíptico esse. Eu acho um final muito melancólico. Vocês ganharam, né? Eu tô aqui me segurando para não comentar todos, porque tem... Vou passar rapidamente aqui por 2, e aí vou pro outro que eu queria comentar mesmo, de fato, para dar um pouco de esperança. Mas tem um espetacular que se chama A Morte do Leiteiro. É um poema narrativo. É uma coisa. Esse eu acho que nem vou ler trecho, vou resumir aqui a história, porque ele é uma historinha contada, né? Você tem um leiteiro indo deixar ali, aquela imagem bem clássica, os frascos de leite na porta, e aí o lírico narrador, estou fazendo aqui uma quebra do contrato literário, porque poema não tem narrador, mas a voz que está narrando essa história vai dizer que o problema é que há muita fome no país, há muita sede, há muita violência, há muito medo da violência. E aí o morador escuta o barulho, acha que é um bandido e atira no leiteiro, e o leiteiro morre. Mas a forma como o Drummond constrói essa história é incrível, assim, belíssimo. E, de novo, muito atual, né? A questão ali da violência casada com o medo, que vai gerar mais crime, a morte de inocentes, o trabalhador sendo literalmente aqui morto durante o trabalho, né? Isso em 45, né, João? Em 45. Vou ser muito, muito anacrônico aqui no meu comentário, mas acho que faz todo sentido você pensar hoje nos entregadores, né? Assim, quantas violências, vira e mexe, você liga a TV e aí um é baleado porque se recusou a subir no apartamento para deixar a entrega na porta do cara ou da madame, e aí a pessoa desce com revólver e atira, ou espanca, ou bate. Então, assim, claro que o Drummond não estava pensando nesse exemplo específico, mas isso mostra para a gente que o problema só mudou de configuração, mas ele continua existindo desde a década de 40 até a década de 2020, da mesma forma, com outro cenário, né? Perfeito. Um outro poema, que eu não vou comentar exaustivamente porque ele é um poema longo, mas eu acho que ele está bem dentro desse clima do livro que a gente comentou, ele se chama Mais Viveremos. E ele começa assim: já não há mãos dadas no mundo, elas agora viajarão sozinhas. E é esse Drummond pessimista, porque ele tem aquele poema famoso Vamos juntos de mãos dadas, né, que é quase de novo, vou fazer um paralelo com a contemporaneidade, ninguém solta a mão de ninguém, né? E aqui é como se eles já soltamos há muito tempo. Agora, cada um por si e olhe lá, porque não tem mais mão, não tem mais gente. Há mais de 20 anos caminhávamos sem nos vermos, de longe disfarçados, mas a um grito no escuro respondia outro grito, outro homem, outra certeza. Muitas vezes julgamos ver a aurora e sua rosa de fogo à nossa frente. Era apenas na noite uma fogueira. Voltava a noite mais completa. Um poema tristíssimo sobre quebra de expectativa, quebra de esperança, frustração, principalmente esse clima
dessa geração de o sonho acabou. O verso seguinte eu acho muito bonito. E que dificuldade de falar. Nem palavras, nem códigos. Apenas montanhas e montanhas e montanhas, oceanos e oceanos e oceanos. Agora, eu acho bonito que aí vai me encaminhar para o último poema que eu queria comentar, é que apesar dele ter esse tom muito pessimista, muito de frustração, em quase todos os poemas, ou pelo menos a mensagem final, é essa da esperança, né? Ele faz uma construção muito forte desse pessimismo, dessa melancolia dessa geração, mas ele sempre termina, ou quase sempre, para não generalizar, com um fiapinho de esperança, mesmo que muito pequeno, né? É o que ele vai fazer nesse poema. Antes da esperança, ele vai dizer assim: voltamos a viver na solidão. Temos de agir na linha do gasômetro do bar, da nossa rua, prisioneiros de uma cidade estreita e sem ventanas. Mas viveremos. Aí vem o corte, né? E aí ele caminha para o final, que é apesar de tudo, estaremos aqui. Amanhã recomeça. Vou retomar. E aí eu acho que o poema que tem esse clima mais famoso, que está nesse livro, é o Consolo na Praia, que eu acho lindíssimo também. Acho que aqui no Consolo da Praia tem até um pouquinho de humor na construção das imagens que ele provoca. É um dos meus xodós aqui do livro. É um poema mais curtinho. Esse talvez dê para ler inteiro, hein? Eu ia falar isso. Estava esperando. E enquanto eu localizo aqui, como a gente não tem sonoplastia, não vamos deixar aquela musiquinha de espera para você, nossos ouvintes, queria só jogar para a Luana o fato de como que ela vai recomeçar amanhã, sabendo que ela comentou um livro de poesia. Mas Drummond tem grife, né? Drummond a gente tem que comentar. É obrigatório na Letras. A gente não tinha comentado Drummond, Luana. Em um ano de podcast. Eu ia ser exilado das Minas Gerais. As Minas Gerais iam caçar minha cidadania mineira. Ele vai prestar contas com Deus. Vai, Consolo na Praia, já achou? Vou pro Consolo na Praia, achei. Esse dá para ler todo. Então vou ler ele todo, depois a gente comenta, pode ser? Vai. Consolo na Praia. Vamos, não chores. A infância está perdida, a mocidade está perdida, mas a vida não se perdeu. O primeiro amor passou, o segundo amor passou, o terceiro amor passou, mas o coração continua. Perdeste o melhor amigo, não tentaste qualquer viagem, não possuis casa, navio, terra, mas tens um cão. Algumas palavras duras em voz mansa te golpearam. Nunca cicatrizaram. Mas e o humor? A injustiça não se resolve, à sombra do mundo errado, murmuraste um protesto tímido, mas virão outros. Tudo somado, devias precipitar-te de vez nas águas. Estás nu na areia, no vento. Dorme, meu filho. É lindo. É lindo. E quase dá para encaixar aqui. Dorme, meu filho, amanhã recomeça. Amanhã recomeça. Tem uma estrofe aqui que eu acho belíssima, que é a que ele fala assim: algumas palavras duras em voz mansa te golpearam. É o que mais machuca, né? Não é a briga, não é a revolta, é quando vem ou uma verdade ou uma violência ali, mas numa voz mansa, polida, educada. É isso que a gente vai lembrar, né? É o que mais vai doer. E isso nunca vai cicatrizar. Ele até repete: nunca cicatrizaram. Uhum. Aquela imagem, né, que a gente comentou aqui, que em vários poemas é comum, que ele constrói uma narrativa melancólica e pessimista, e no final ele vem com a imagem da esperança, aqui ele quebra, porque ele já vai trazendo essa imagem da esperança no final de cada estrofe. E ele traz o humor, né, que não é um livro mais divertido da vida, pelo contrário. Mas aqui ele traz um pouquinho desse humor. Ele até pergunta, né, mas e o humor? Então, o primeiro amor passou, o segundo passou, o terceiro passou, mas o coração continua, quer dizer, você ainda não morreu. Mas é um poema que fala sobre envelhecimento também, né? É. E muito a nossa sensação 30 mais aqui, né? Não tentaste qualquer viagem, não possui casa, navio, terra, mas tens um cão. Quer dizer, já é alguma coisa. João nem isso tem. Perdeste o melhor amigo. Eu não tenho cão, gente. Só uma samambaia, João tem.
Tem jiboias também, só que belíssimas. Agora vocês podem ver a jiboia do João. Que fora de contexto ficará uma frase muito estranha. Mas Ai, eu achei tão bobo. Mas João também tem um podcast. tem um podcast. E amanhã eu recomeço. Eu recomeço. E o final é muito bonito, né? Tudo somado, devias precipitar-te de vez nas águas. Quer dizer, se você for fazer o inventário dos seus fracassos pessoais, é a morte. Você vai desistir. Calma, respira, dorme. Amanhã tem mais. É um livro muito sereno, eu acho, né? Achei que você fosse Não, tô pensando. desenvolver. Você julgou. Porque ele não é sereno. Ele também tem muita revolta, tem muito inconformismo, né? É, Mas ele tem uma visão serena de mundo, eu acho. Essa visão de você ainda acreditar em alguma esperança, mas também saber que essa esperança não é uma mágica, né? Não é algo que vai resolver todos os problemas, é uma maturidade mesmo, né? e é engraçado porque o Drummond ainda estava relativamente jovem, né? Eu acho isso. Eu acho muito um livro de velhice, sendo que não é, né? Não é. Ele nasceu em 1910? Não. 1902. Então, mas já era um adulto. Ele já tinha 43. Mas estou dizendo assim, porque 30 a mais, né? Essa sensação dos 30 a mais. É a gente, né? Não grita, meu filho. Pra quê? Né? Assim, se expondo, tanto te preserva. Faz assim, dorme, descansa. Você tá precisando dormir, descansar. Você quer desistir de tudo, você quer pôr fogo no mundo, mas nós dois sabemos que amanhã você vai acordar, levantar e seguir. Bater o seu cartãozinho ali. Eu não acho que é um Drummond conformado, que é um Drummond... Não, eu acho que tem um apelo muito forte ainda tem uma esperança aqui muito jovem, quase uma conclamação a trabalhadores do Brasil univos, mas é num tom mais assim, mas a gente pode se unir de uma forma mais... Eu acho que a gente pode se unir dentro das nossas possibilidades. É o meio do caminho, né? Uhum. Não é aquela impulsividade, aquele sonho grandioso da juventude, mas também não é uma pessoa que já abriu mão de tudo. Assim, é o que podemos fazer dentro do nosso cenário, não se exija demais, meu jovem. Você também não vai sozinho conseguir mudar o mundo. Ninguém muda o mundo sozinho. Mas a gente pode tentar fazer algumas coisas. É isso. Não, é exatamente isso que você falou. Não tem mais o furor, né, da juventude, mas também não é o fim, né? Não é a finitude, não é a conformidade absoluta, né? O mundo é problemático, não vamos resolver todos os problemas, mas talvez a gente possa tentar fazer alguma coisa, de alguma forma. É isso. E se não der certo, tudo bem. Amanhã a gente recomeça. Esse verso é muito bonito, né? Eu acho lindo. Amanhã a gente recomeça. Ouso dizer que virou um dos meus poemas favoritos, esse elefante. Mas eu acho que é um poema favorito 30 a mais, assim. Com certeza não me chamaria atenção com 15 anos, né? Ainda mais um poema desconhecido como esse. Nosso público é 30 a mais, João, você sabe, né? 30 a mais, eu sei. Estamos todos cansados, esperando as festas do final do ano. Que jovem vai ouvir a gente, Luana? A gente não se comunica com o jovem, Essa né? piada de tio velho. Fazendo piada com jiboia, né? Meu Deus. Nossa, meu Deus. É isso. Eu trouxe algumas curiosidades do Drummond, que são muito importantes de serem colocadas. Posso lançar aqui à luz? Pode, só ia fazer um comentário puxando o seu gancho do 30 a mais. Faça. Pelo meu quadro, um desabafo aqui do professor. Mas eu acho, porque eu comentei no último, que a Clarice ela pega muito jovem. O Drummond não. Eu acho que o Drummond não pega. E ele não pega por conta disso. Você tem que ter uma carga de pessimismo, de acidez ali para ele te pegar. E aí eu acho saudável que ele não pegue um adolescente de 17, 18 anos, porque eu espero que um adolescente de 17, 18 anos ainda não tenha essa carga de pessimismo que eu acho que o Drummond exige. Esse momento de o primeiro amor passou, o segundo passou. Eles estão no primeiro amor, eles estão no segundo ainda, né? Então, assim, eu acho ótimo que ele não pegue por esse motivo, sabe? Assim, porque para você ser pego pelo Drummond, você tem que ter uma carinha quebrada, uma cicatriz da vida.
E acho saudável que os jovens não as tenham ainda, né? Mas eu acho que é até uma boa dica, né? Se você que está escutando a gente tentou ler Drummond e não conseguiu, há muito tempo atrás, na juventude, não tanto tempo atrás também, não vamos colocar as coisas nesses termos. Talvez seja uma boa hora, né? De tentar de novo. Se você não fez a viagem que você sempre sonhou, se você não tem uma casa, né? Se você só tem um cão, talvez seja o seu momento de ler Drummond. Ele vai, principalmente esse Drummond, que vai descrever esse trabalho rotineiro, cotidiano e maçante, você vai se identificar. Que é a recomendação, então, né? Do A Rosa do Povo. Livraço com um título belíssimo. E poemas desconhecidos. Mas conte suas curiosidades, Luana. São 3 curiosidades, 2 são mais ou menos, mas a última é realmente muito importante, acho que todo mundo tem que saber. A primeira é que ele já estampou dinheiro, né? A carinha do Drummond já esteve numa nota de 50 do Cruzado Novo, aquele período da história brasileira que a gente teve 20 mil versões da moeda, o Drummond esteve em uma delas. A segunda é que ele nunca fez parte da Academia de Letras. Cruzes! Eu horror academia. Olha que absurdo, mas ele também nunca se candidatou. Isso que eu ia falar, fica um pouco difícil. A academia não vai bater na sua porta e às vezes bate, viu? Dependendo do autor, ele insiste. Mas eu acho que quando o autor é muito famoso, criam-se várias histórias em cima, né? Assim, e o próprio autor, ele cria uma persona social dele, né? O João Cabral fazia essa imagem de alguém muito mal-humorado, muito ranzinza, e o Drummond fazia a linha meio antissocial, sou tímido, não gosto, meio anti-academicista, nesse sentido assim, eu não gosto dessa bajulação, dessas coisas públicas, né? Assim, então, acho que combina com o Drummond não se candidatar, sabe? Assim, não buscar o holofote. Até porque já o tinha, né? E ele foi muito insensado desde o começo, né? Quando ele escreve A Rosa do Povo, acho que a gente não mencionou isso, mas ele já tinha bastante fama, né? Ele já era muito conhecido. Talvez não fosse o mais famoso, a gente tinha Manuel Bandeira, né? A gente tinha outros ali que eram muito insensatos também, mas o Drummond já tinha uma relevância ali, né? Ah, que se tirar o chapéu, mas que A profissional. minha terceira curiosidade bombástica, vocês precisam saber disso, porque eu fui pesquisar, João, é que a Isabelle Drummond é realmente parente do Carlos Drummond de Andrade. Quem é a Isabelle Drummond? A Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Olha! Eles são parentes. Vocês já se perguntaram, o mesmo sobrenome, será que tem a ver? Tem a ver. A avó dela era prima do Drummond, do poeta, do Carlos Drummond de Andrade. Você é bem mineiro agora. Mas ela é filha de quem? Bom, recado final, leiam Drummond, por favor. Leon Drummond. E comentem, né? Se vocês já leram, o que vocês acharam. Antes de encerrar e partir para os recados, é só comentar os recebidos, Luana. Porque somos famosas. Somos famosos. Na internet só se fala de outra coisa. A gente tem parceria com a Companhia das Letras, né? Chegaram 3 livros. E tá bem no clima do episódio, Luana. Tem 2 aqui pelo menos. Porque o primeiro é de um mineiro. Minha luz aqui estouradíssima. Deixa eu ver se dá para ver. Que é do Silviano Santiago. É um livro de contos maravilhoso. Case Jarrett no Blue Note. A gente vai colocar, porque o meu inglês, gente, é um inglês de uma região dos Estados Unidos chamado Conselheiro Lafayette. Então, se você não consegue, assim, pegar, é o sotaque, tá? Tá tudo bem. Mas eu já li, só que eu li na edição antiga. E aí, tô tentando fugir aqui do Englight, mas não tá dando. Mas agora ele tá na companhia, ele era da Rocco, né? Aí a companhia tá republicando. Mas um mineiro. E falamos de Lobato. Sabe quem chegou aqui? O Lobato? Não, o Mário Vargas Llosa. Amigo. Dedico a você o meu silêncio. É o último livro que o Llosa publicou. Eu tenho, gente, que confessar uma coisa. Eu gosto muito da escrita do Llosa. Mas eu comecei a ler o Llosa antes de ouvi-lo. Depois que eu... Calado é um poeta. Aqui eu acho que poucas pessoas personificam tanto. E o último é um que você gosta muito, Luana. Eu acho o título belíssimo, fiquei doido para ler.
do James Baldwin, Da Próxima Vez, o Fogo. Belíssimo título. Esse eu não li ainda. Inclusive, peço desculpas, porque agora que a minha inteligência processou que tá dando reflexo porque ainda estão no plástico, né? Talvez se eu tirasse o plástico, refletisse menos. Mas em breve prometo mais contato com o mundo visual e aí eu vou amadurecendo. Não, você é burro, cara, que loucura. Amanhã eu recomeço. Amanhã a gente recomeça, é isso. É isso, curta a gente, espalhe a palavra do Livros e Listas por aí, acompanhe a gente, agora temos redes sociais, acompanhe a gente no YouTube, curta agora os nossos vídeos, as nossas postagens, siga a gente nas redes sociais. Temos opções, você pode seguir a gente no Spotify, no Instagram, agora no YouTube, só procurar a gente por Livros e Listas pode, que você nos acha em todas as redes. Temos redes, temos opções. Beijos, beijos e até! Até mais, gente.